Olá, pessoal. Na aula de hoje, um pouquinho mais sobre conto de adivinhação. Nós sabemos que nas sociedades antigas, os decifradores de enigmas eram admirados. Isso desde o Egito antigo, a Grécia antiga. Quem era capaz de decifrar algum enigma, de adivinhar algum enigma, tinha um lugar, ocupava um lugar privilegiado junto aos reis, junto aos faraós, junto às pessoas mais importantes da sociedade, né? Porque os enigmas, eles nos motivam a buscar as respostas, né? O professor buscou aqui no dicionário, o professor fez uma pesquisa na internet sobre a palavra enigma. Definição de algo por suas qualidades ou particularidades, mas difícil de entender. Aquilo que é difícil nos motiva, nos deixa instigados a buscar uma resposta, né? Depois olha lá, texto ou parte dele, frase ou discurso cujo sentido seja incompreensível ou ambíguo, duplo, né? Os oráculos se manifestavam por enigmas. Olha as palavras que se relacionaram com enigma: mistério, abismo, charada, incógnita e segredo. Olha que interessante, né? Então, nas sociedades antigas havia uma crença de que os enigmas sempre traziam algum conhecimento sagrado sobre a existência e sobre o mundo. E se o adivinho conseguisse responder o enigma, conseguisse decifrar, ele era louvado e considerado um grande sábio. Em compensação, se ele falhasse, né, era condenado à morte, ia para o beleléu. Olha que interessante. Na atividade de hoje, vocês terão algumas questões sobre o conto para responder. Vamos lá. Então, depois da leitura do conto, Três Mercadorias Muito Estranhas, vocês têm aqui na página 220 e 221 algumas questões para responder. Pessoal, a maioria dessas questões, elas se referem ao texto. Você precisa voltar no texto para responder. A primeira não é se você conseguiu resolver a adivinhação antes de ler o final, né? E aí, você conseguiu ou não conseguiu? Para você pensar sobre isso. As outras questões, elas se relacionam diretamente à compreensão do texto, certo? Depois nós temos a última questão, que é explicar o título, Três Mercadorias Muito Estranhas, né? Aqui tem uma definição de mercadoria. Mercadorias são produtos para serem vendidos ou comprados. E aí você vai explicar o título. Essa é uma resposta pessoal, né? A partir da sua compreensão, certo? E a última questão também, ela é uma questão que parte da sua compreensão. As demais dependem única e exclusivamente da leitura do texto, tá bom? O professor trouxe uma anedota, bônus, no final dessa aula, do Juquinha e a professora, para que vocês possam se divertir um pouco e observar como o Juquinha vai formulando algumas charadas para a professora resolver, e ele tem algumas soluções completamente inusitadas, né? Vamos lá agora nos divertir um pouco com a charadinha bônus. O Juquinha pergunta para a professora: Professora, como se faz para colocar um elefante na geladeira? E a professora: Não sei. Como se faz? Abre a porta da geladeira e coloca ele lá. Como se faz para colocar uma girafa dentro da geladeira? A professora, se achando esperta, responde: Abre a porta e coloca ela lá. Não, professora! Primeiro tem que tirar o elefante que está lá e depois colocar a girafa. A professora faz uma careta. Professora, diz Juquinha, o leão, rei da floresta, fez uma festa. Todos os animais foram, menos um. Qual
Qual era? Não sei, Juquinha. A girafa. A coitada ainda estava na geladeira. A professora dá uma risadinha. Professora! Que é, Juquinha? Como se faz para atravessar um rio cheio de jacarés? Pega um barco e atravessa. Não! Atravessa nadando. Mas e o jacaré, Juquinha? Estão na festa do leão.